Te agradecemos, Pai, pelo dia que o Senhor nos dá e porque, como temos aprendido, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui tendo essa oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua voz, é porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida. Pedimos ao Senhor que fale conosco nesta manhã e transforma a nossa vida de uma maneira muito especial. Dá-nos uma semana abençoada. Senhor, dá-nos graça, que a Tua boa mão esteja sobre a nossa vida durante todos os dias dessa semana, guardando-nos, livrando-nos de todo o mal, dos perigos, dos acidentes, desastres. Que o Senhor guarde a nós, a nossa vida e a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém, meus amigos. Amém. Bom, se você puder, já deixa aberto o texto. Eu coloquei aqui, eu fixei para vocês, Facebook e Instagram. Eu fixei o texto que nós vamos ler de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Lucas 7, versículo 36 em diante. Mas antes, eu gostaria de saber aqui a sua opinião sobre a diferença da religião e do evangelho. Qual a diferença da religião e do evangelho? Diga para mim, por favor. Eu quero muito saber aquilo que você pensa em relação a essas duas coisas. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre a religião e o evangelho? Por favor, escrevam para mim, eu quero ler. Eu quero saber o que é que vocês pensam em relação a isso. Vamos lá? Escrevam para mim, por favor. A Débora Solera disse: a religião mata, o evangelho salva. Legal. Vamos lá, gente. Vamos fazendo um exercício aí. A Dani Moreira disse: religião, doutrina dos homens. Evangelho, doutrina de Jesus. O Hudson disse: religião é religação. A Iva disse: religião se prega, evangelho se vive. A Vânia Lopes disse: o evangelho transforma e a religião mata. A Márcia disse: o evangelho transforma, a religião deforma. A Ana disse: a religião impõe, o evangelho traz liberdade. O André Toledo disse: religião é preceito de homens, evangelho é o poder. A Glauce disse: religião é peso, evangelho é graça abundante, é leveza. Vamos lá, eu estou lendo o que vocês estão escrevendo. A religião não transforma, o evangelho sim. A religiosidade te condiciona a manipular, e o evangelho te faz livre em Jesus, disse a Alexandra. Então, vamos lá, estou lendo o que vocês estão escrevendo. A Ed disse: religião são conceitos, evangelho é vida com Deus e em Deus. Vamos lá. A Fernanda disse: religião servir sem compromisso, evangelho servir com compromisso, aliança com o Senhor e não com os homens. Religião é a doutrina do homem, evangelho se vive e transforma, o evangelho transforma vidas. Estou lendo aqui tudo que vocês estão escrevendo, gente. Não dá para citar todos vocês, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo. A Mariane disse: o evangelho é libertador, a religião escraviza, disse a Mariane Machado. A Mônica Bonol disse: a religião é lei, o evangelho é Jesus. A Silvia Guerreiro disse que a religião geralmente escraviza, o evangelho liberta. Doris Santos disse: religião escraviza, o evangelho liberta. Luiz Carlos disse: religião não muda o homem. O evangelho liga o homem a Deus. Muito bom, gente. Muito bom a opinião de vocês, a participação de vocês.
Vamos lá, eu estou lendo aqui. Disse o Anselmo, religião é gambiarra. Cidinha disse, religião separa, o evangelho une. Vamos lá, amigos. Simone Rogéria disse, o evangelho é conhecer a palavra e crer nos planos de Deus. O Kleber disse, o evangelho é Deus, religião é o homem. Vamos lá. Vamos lá. Qual que é a diferença? Você que está chegando agora, estou perguntando qual que é a diferença do evangelho e a religião. Vamos lá. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Muito boa a participação. A Maísa disse, a religião condena, o evangelho acolhe. Muito bom, muito bom. Bom, meus amigos, eu quero ler com você um texto muito impactante do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Você tem a sua Bíblia aberta aí? Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Olha o que é que diz, amigos. Diz assim. Olha essa história. Lucas 7:36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse Simão. E aí Jesus continuou: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Eu entrei na sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você, Simão, não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, Simão, mas esta mulher derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados desta mulher lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Sua fé a salvou, vá em paz. Que texto, gente. Que texto incrível. Que texto. O texto que nós estamos lendo, para quem chegou agora, do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante, até os 50. 36 aos 50 foi a nossa leitura do texto. Mas que texto, não é? Amigos, nós temos um Deus de bondade e de misericórdia. Por isso que nós oramos aqui, eu disse
lembrando-me do texto da palavra de Lamentações, no capítulo 3, dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, a cada manhã. Isso acontece, gente, porque nós temos um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que detesta o pecado. É verdade, mas Ele ama o pecador. Deus pode não estar gostando do que você está fazendo, porque Ele abomina o pecado. Deus pode estar abominando o que você está fazendo, mas Ele ama você. Deus ama pessoas, Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. O texto que nós acabamos de ler aqui narra a história de uma mulher pecadora. Por isso que eu disse que Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E o texto que a gente leu narra a história de uma mulher pecadora. Aqui se trata do evangelho da misericórdia. Ah, meus irmãos, Jesus, ele tinha o costume de aceitar com alegria os convites para fazer refeições nas famílias. Inclusive isso era muito comum na época. E certa vez ele foi à casa de um fariseu chamado Simão, que o convidou para jantar em sua casa. E a conversa estava boa, a conversa estava animada. De repente, aparece uma mulher intrusa. Veja, se as mulheres na época já eram pouco valorizadas, imagina então uma mulher prostituta, pecadora. Imagina. Ela enfrenta os olhares de condenação dos justos, entre aspas. Ela enfrenta aqueles olhares de condenação. Não fala nada, mas suas lágrimas e o perfume precioso falam por ela. Ela não diz palavra alguma, mas o seu choro, as suas lágrimas e aquele perfume falam por aquela mulher. O gesto dela tocou o coração de Jesus. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você algo muito importante. Porque Deus não despreza o coração quebrantado. Se tem algo que Deus não despreza, é quando Ele encontra em nós um coração humilde. Um coração quebrantado. Agora, eu pergunto, por que essa mulher procurou Jesus? Por quê? Provavelmente ela já conhecia Jesus. O mestre devia tê-la impressionado aquela mulher profundamente. O seu olhar era diferente dos que a olhavam com interesse, não é? O olhar de Jesus era diferente para aquela mulher, em relação àqueles que olhavam com um certo interesse de repente aproveitar o corpo daquela mulher, a beleza daquela mulher, ou até mesmo de um outro lado, daqueles que a desprezavam ou a condenavam. O olhar de Jesus foi diferente desses dois grupos de pessoas. Um grupo que gostaria de aproveitar a beleza e o corpo dessa mulher, e do outro grupo que de repente desprezava a mulher e condenava. O olhar de Jesus foi diferente. O muito amor, como diz o texto aqui, como Jesus fala que ela muito amou, o muito amor que aquela mulher manifestou foi o resultado da atitude de Jesus. Nasceu de um coração agradecido que não se sentiu excluído, nem marginalizado, mas que nos gestos de Jesus tomou consciência da bondade e da misericórdia de Deus. Meus amigos, queridos, meus amigos, no episódio aqui que nós lemos, nós encontramos três personagens. Três personagens. Veja, um que convida, um que é convidado e uma que aparece sem ser convidada. Um que convida, um que é convidado e uma que aparece sem ser convidada. Três personagens. Nós encontramos também nesse texto três olhares diferentes. Três olhares diferentes. O olhar orgulhoso de Simão, com desprezo, né, daquela pecadora, e com desconfiança até do gesto de Jesus.
a gente encontra um outro olhar, o olhar misericordioso de Jesus, que valoriza o gesto de amor daquela mulher pecadora e censura a arrogância daquele fariseu puritano. E um terceiro olhar, queridos, terceiro olhar é o olhar humilde da pecadora, que reconhece o seu pecado e descobre no gesto de Jesus a misericórdia de Deus. Que lindo isso. Que lindo isso. Gente, esse é um texto que fala sobre o encontro da religião com o evangelho. Por isso que eu perguntei qual que é a diferença. Qual é a diferença? Porque esse texto para mim mostra claramente este encontro da religião com o evangelho. Ou seja, é a religião com a sua devoção, com os seus legalismos, com os seus juízos, com os seus agrados a Deus baseado nos méritos, e o evangelho apresentando uma alma quebrantada, uma alma rasgada, arrebentada, mas grata também de um perdão imerecido. Então a gente vê a religião com devoção, legalismos, juízos, os agrados a Deus baseados nos méritos, e a gente vê o evangelho apresentando uma alma quebrantada, rasgada, mas ao mesmo tempo grata por um perdão imerecido. A figura de Simão aqui, gente, a figura de Simão no texto que nós lemos, representa o tipo de pessoa que acha que se garante, que se banca, que é melhor que todos, que é superior a todos, que não faz o que os outros fazem, que é cumpridor das suas obrigações e despreza os que não cumprem. Aqueles que não cumprem. É o arrogante. Veja, a figura de Simão representa isso. É o arrogante, é o cheio de justiça própria, cheio de juízo, cheio com um olhar de condenação, de acusação, que não se enxerga, que não percebe que todos igualmente pecaram e que junto com todos devem também o impagável. É o tipo de pessoa, meus amigos, é o tipo de pessoa que acha que não deve muito para Deus. Eu não sou como aqueles lá. Aqueles sim devem muito para Deus. Aqueles devem. É um arrogante. E pensa que consegue bancar a sua salvação. Se acha em dia com Deus e com os outros. É o religioso, é o arrogante. E como tem gente assim, esses dias eu vi gente falando que Deus enviou essa pandemia para acabar com o carnaval. Porque esses pecadores precisam se converter. É o Simão. Gente que fala assim, é o Simão aqui da história. Sabe? É gente que não se enxerga. É gente cheia de justiça própria, que não percebe que todos igualmente pecaram e que junto com todos devem também o impagável, como eu disse. São pessoas que pensam que conseguem bancar a sua salvação. Ai, a mão de Deus destruindo tudo, esses pecadores. Gente, que evangelho é esse? Que loucura é essa? Dá tristeza quando eu vejo postagens no Instagram, no Facebook, sabe? Condenando o mundo, dizendo que Deus está enviando juízo para destruir, porque Deus é fogo consumidor. Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele é fogo consumidor. Ele destrói. Ele vai acabar com esses ímpios. Gente, que evangelho louco é esse? Que evangelho você está escutando, meu amigo e minha amiga? Que evangelho você quer para a sua vida? Que evangelho? Você quer ser um Simão? Simão era assim. Simão era do tipo do cara que dizia: Deus é fogo consumidor, é juízo. Como essa pecadora se aproxima daqui?
Esse é o evangelho que muitos vivem, gente. Evangelho, desculpa. Religião, não tem nada a ver com o evangelho. Em outras palavras, era por isso que Simão não amava Jesus. Ele não amava e julgava Jesus. Igualzinho muitos crentes. Igualzinho. Porque o evangelho de Jesus escandalizava Simão. Ele não se enxergava e ainda queria reduzir Jesus ao tamanho do olhar dele. Gente, o evangelho se tornava um escândalo para Simão, porque ele não amava. Ele não amava. Ele não amava. Que Deus nos livre, gente. Você que é um cristão, que Deus livre você, que Deus livre a mim, de entrarmos por este caminho da arrogância, da dureza de coração, da hipocrisia, do julgamento, do juízo. Quem somos nós para isso, para fazer isso? Quem somos nós? Ah, porque Deus não aguenta mais, Deus está botando a mão na humanidade, Deus não está aguentando mais, é por isso que está acontecendo tudo isso. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Jesus disse, veja, Jesus, o evangelho é Jesus. Se Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7 ao dia, quanto é que ele estaria disposto a nos perdoar? Quanto é que ele estaria disposto a perdoar a humanidade? Porque Jesus não ensinava algo que ele não praticava. E Jesus é Deus. Jesus é a imagem de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é Deus encarnado. Então você quer saber como é que Deus age com a humanidade? Você quer saber como é que Deus age com você? E com o homem? Olha para Jesus. É com ele. Ah, mas com Moisés. Ah, mas com Abraão. Ah, mas com Josué. Ah, mas... Não, o nosso olhar, amigos, tem que ser para Jesus. Porque fora de Cristo, todas as ideias e conceitos podem estar equivocados. Podem ser ideias bacaninhas, bonitinhas, piedosas, fofinhas, mas não corresponde ao verdadeiro evangelho. Porque este livro, gente, tem um nome. É Jesus. É Jesus. Então, se Jesus diz que nós devemos perdoar por dia 70 vezes 7, quanto é que então ele está disposto a perdoar a humanidade dos pecados dela? Se ele diz que nós devemos ser misericordiosos uns com os outros, quanto é que ele estaria disposto a ser misericordioso com a humanidade? Como é que ele vai mandar a gente fazer uma coisa que ele mesmo não aguenta e ele mesmo não está disposto a fazer? Então, cuidado com o evangelho que você tem escutado. Cuidado. Porque às vezes é a religião de Simão, que é da arrogância, do juízo, de dizer, olha, o pecador, a pecadora, que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Tem nada a ver com Jesus. Sabe, este homem, Simão, o evangelho se tornava um escândalo para Simão, porque ele não amava. Porque aquele que carrega justiça própria nunca amará Deus em profundidade e nunca celebrará a graça com radicalidade. Nunca. E o desejo de Deus, amigos, nesta manhã, é nos converter da religiosidade do fariseu para o evangelho da graça de Jesus. Anote isso. O desejo de Deus é nos converter da religiosidade do fariseu para o evangelho da graça de Jesus, onde todo pecador pode se abrigar. E eu queria destacar, o nosso tema hoje é encontro, né? Encontro. Eu queria destacar algumas verdades sobre este encontro desses três personagens. Houve um encontro aqui desses três personagens. Eu queria destacar algumas verdades para vocês. A primeira verdade que eu quero pontuar nesta manhã é que a graça nos liberta para amar a Deus. Anote isso.
A graça nos liberta para amar a Deus. Simão não havia entendido isso. Veja que Jesus desmonta a ideia de que o religioso seja o tipo de pessoa que mais ama a Deus. Isso é muito interessante. Jesus acaba com essa ideia de que o religioso, como Simão, seja o tipo de pessoa que mais ama a Deus. Porque a gente pensa isso, olha como ele é cumpridor da religião. Nossa, ele ama demais a Deus. Ele ama demais a Deus. E aí Jesus vai lá e desmonta isso. Ao contrário, Jesus mostrou que quanto mais religião, mais presunção moral de autossantificação, de autojustificação pelo comportamento. Esse é um tipo de comportamento, gente, que leva a pessoa a pensar que a graça de Deus é apenas um detalhe. E quem não vive tomado pela consciência de que se não for pela graça de Deus, ele está perdido, e que essa salvação é radical e é para todos, então ele já perdeu, ele foi à falência. O fariseu, ele foi perdendo essa consciência. Simão foi perdendo a consciência. Essa consciência. Por isso que ele foi ficando tão cheio de arrogância e soberba. Quem não é honesto com a sua condição humana, guarde isso. Quem não é honesto com a sua condição humana, com os seus fracassos, jamais celebrará a graça como um dom gratuito e inexplicável de Deus. Jamais. O que é a graça, gente? Graça significa graciosidade, benevolência, favor, bondade. Graça é o favor imerecido. É dando tudo a quem nada merece. Isso é a graça. E se reduzirmos o evangelho a uma frase apenas, eu poderia dizer para você, se você me perguntar, Ronaldo, como é que você poderia reduzir o evangelho a uma frase, resumir este livro a uma frase, eu poderia dizer para você o seguinte, que o evangelho é o anúncio da graça. São boas novas, boas notícias. O evangelho é o anúncio da graça. A religião quer associar a fé ao cumprimento de regras, ao cumprimento de leis. O teólogo Abraão de Almeida, ele diferenciou dois tipos de religião. Anote. Ele diferenciou dois tipos de religião. Ele fala sobre a religião divina e a religião humana. Dois tipos. O que seria a religião divina? É do alto para baixo. Ou seja, nela Deus faz. Oferece ao homem a graça salvadora. Por reconhecer a incapacidade humana de produzir obras de justiça. É o plano de Deus para salvar o homem caído. Essa é a religião divina. Do alto para baixo. Mas tem a religião humana. Que este teólogo fala, o teólogo Abraão de Almeida, ele fala sobre a religião humana também, que é de baixo para cima. Uma é de cima para baixo, que é a religião divina, e a religião humana, ele fala que é de baixo para cima, ou seja, nela o homem faz. O homem oferece a Deus o produto do seu esforço. O psiquiatra cristão, chamado Paul Tournier, ele disse o seguinte, ele disse que salvação não é uma ideia, salvação é uma pessoa. É o próprio Jesus, o próprio Deus quem se dá. Por isso que ele resumiu o conceito da graça como a disposição divina de abençoar os seus filhos sem que haja qualquer mérito por parte deles. Isso é graça. Esse é o conceito da graça. Ou seja, é a disposição do alto, divina, de abençoar os seus filhos, que somos nós, sem que haja qualquer mérito da nossa parte. Sempre que a graça de Deus não é reconhecida e nossa santidade é atribuída ao nosso esforço,
Então, gente, a soberba, o artificial, o teatral, o aparente, as máscaras e a preocupação neurótica pela própria imagem serão cada vez mais evidentes na nossa vida. Entende isso? Portanto, tome cuidado. Tome muito cuidado. Eu queria repetir esse conceito porque acho que é importante para você entender. Olha, vou repetir, sempre que a graça de Deus ela não é reconhecida e a nossa santidade ela é atribuída ao nosso esforço humano, nosso esforço pessoal, ou seja, eu sou santo porque eu me esforço. Sempre que você tem essa ideia, então sabe o que acontece? A soberba, o artificial, o aparente, as máscaras, o teatral e a preocupação neurótica pela própria imagem serão evidentes na sua vida, cada vez mais. Gente, a graça de Deus é a única garantia de que nós somos aceitos em Deus. É a única garantia. No cristianismo, o amor não é dado aos que já são dignos. Não. Ao contrário, ele quer bem ao que nada vale e lhe coloca valor. Esse é o nosso Deus. A graça, gente, habilita o amor de Deus de se expressar sem exigir absolutamente nada. Alguém, certa vez, disse, né? O homem amado por Deus não tem nenhum valor em si. Não. O que lhe dá um valor é o fato de Deus amá-lo. Lindo isso. Eu vou repetir, é muito legal isso. Muito bacana. O homem amado por Deus não tem nenhum valor em si. O que lhe dá um valor é o fato de Deus amá-lo. Gente, a graça que nos liberta para amar a Deus é a mesma que nos santifica e nos capacita a fazer a vontade de Deus. Você entende isso? É a graça que nos coloca num relacionamento de ternura com um pai bondoso, com um pai amoroso, que repete para nós o que Jesus disse. O que disse, na verdade, o que disse a Jesus. O que este pai disse a Jesus: tu és meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem me agrado. É a graça que nos coloca em um relacionamento de ternura com este pai, que diz para nós o que ele disse para Jesus: tu és o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Segundo, anote aí. Segunda ideia deste encontro que nós estudamos aqui, de Lucas capítulo 7. Veja, anote. O homem santo não pode se afastar dos pecadores. O homem santo não pode se afastar dos pecadores. É o que Jesus nos ensina. Porque nós, cristãos, muitas vezes somos assim. Não, nós temos que nos afastar deste mundo pecador. Perceba o seguinte, deixa eu me fazer entender aqui. Jesus se sentiu à vontade com aquela mulher pecadora. Sentiu muita vontade. Sem constrangimentos. Total. Relax. Mas o que mais me surpreende, e o que mais surpreende, é que a mulher pecadora se sentiu à vontade perto de Jesus. Isso me surpreende também. Porque normalmente os pecadores não se sentem à vontade perto de religiosos, perto dos justos, ou daqueles que se consideram justos. Pecador não se sente à vontade, mas essa mulher, não somente Jesus se sentiu à vontade perto dela, como ela também se sentiu à vontade perto dele. Isso me chama a atenção. Porque os que se consideram justos, como este fariseu Simão, eles olham os outros de cima para baixo. Tem um olhar altivo. Olhar preconceituoso. Mas Jesus não era assim, gente. Jesus não agia assim. Mesmo ele tendo toda a autoridade, ele não usava desta autoridade que tinha para diminuir as pessoas, para rebaixar as pessoas. Jesus não se distinguia olhando os outros de cima para baixo. Não. Jesus não olhou para aquela mulher com um olhar de
reprovação, sabe, de juízo. Não, e nem fazia cara de nojo para ela. Nem fazia cara de nojo, porque tem gente que não diz nada, mas a cara já entrega. Jesus não entrou por esse caminho, não fez cara de nojo. Não olhou para ela com reprovação. Não. Ele não queria receber homenagens e ser bajulado por aquela mulher. Ele queria apenas, sabe o que, meus amigos? Se identificar com aquela mulher para amá-la e recebê-la. Jesus não usava a pureza dele para deixar as pessoas mais diminuídas ainda e para se distanciar das pessoas, mas ele usava desta pureza que ele tinha para se aproximar das pessoas. Jesus conhecia a lei, claro. Jesus conhecia as pessoas. Jesus conhecia o coração dos homens. E Jesus não se iludia com as pessoas. Ele não precisava agradar ninguém. Não precisava. Inclusive, Jesus falava a verdade para as pessoas. Ele dizia para alguns, vá e não peques mais. Falava a verdade. Para outros ele dizia o seguinte, vocês são sepulcros caiados. Para outros ele dizia, raça de víboras. Mas ele perdoava pecados. Ele perdoava pecados. Jesus não usava a lei, gente, para condenar as pessoas. Jesus não usava a lei para ameaçar as pessoas, mas para pronunciar perdão. Porque Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Ele não veio esmagar a cana que está quebrada e nem apagar o pavio que fumega. Ele mesmo disse lá em Mateus 12. Ele não veio, por isso que essa ideia maluca de achar que, sabe, que Deus está quebrando o mundo. Porque ele é Deus de fogo consumidor, do Velho Testamento. Essa ideia, gente, não corresponde ao Novo Testamento, a Jesus. Porque ele mesmo disse que ele não veio condenar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Foi mesmo Jesus que disse que ele não veio esmagar a cana que já está quebrada. E nem apagar o pavio que fumega. Só tem aquela fumacinha no pavio, eu vou apagar. Não! Ele não veio fazer isso. Ele se deu por mim e por você. E o maior desejo do coração dele é que a humanidade seja salva. E ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Eu desejo que você creia neste evangelho. Tem muita gente que acha que, confunde as coisas, né? Diz, então o negócio pode pecar à vontade, então? Você está falando que pode pecar? Não é isso que eu estou dizendo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com ser a favor de pecado. Com aplaudir pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando de outra coisa. Estou falando do olhar de Deus para nós. A nossa resposta a este olhar é outra coisa. A resposta que você vai dar ao olhar amoroso de Deus, aí é outra coisa. Mas o que eu estou me referindo é o olhar de Deus para a humanidade. É o olhar de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quem é que se aproxima de Jesus? Quem é que se aproxima de Jesus? É o pecador que sabe que é pecador. Ele veio para se identificar com o pecado de todos. Para poder dizer a todos o que ele disse para aquela mulher. Perdoados são os teus pecados, mulher. Para esta mulher pecadora. A pecadora não fugiu de Jesus. Porque ela sabia que Jesus era a última alternativa. Então, o que é que faz? O que é que faz, gente, uma pessoa pensar que ela é justa? Sabe o que é? É a sua religião. É o fariseu que acha que é justo. Nós sabemos que a igreja não é formada de justos, entre aspas. Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Mas a igreja ela é formada de pecadores que foram perdoados e necessitam sempre do perdão de Deus e dos irmãos. Sempre. Quantas vezes, amigos, quantas vezes nós nos achamos perfeitos
e desprezamos o que nós consideramos, aqueles que nós consideramos pecadores e imperfeitos. Pergunto a você, qual tem sido a nossa atitude diante do pecado dos outros? Nós imitamos o exemplo de Jesus que acolhia, que perdoava? Ou nós imitamos o exemplo de Simão, que rejeitava e condenava? Como é que nós temos agido, amigos? Como? Sabe como é que a religião pensa? A religião pensa o seguinte: se esse homem fosse santo, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Como falou aqui o fariseu Simão. Essa é a cabeça da religião. A verdadeira santidade, gente, é como a de Jesus, que toca, que é tocado, é humana, não tem medo de gente, não é maliciosa quando se aproxima do sexo oposto, não interpreta todo sorriso como cantada, mas anda com a cabeça limpa, cabeça em pé, coração puro. Não tem medo de lugar nenhum, porque por onde passa é luz, é bênção e não se contamina. As pessoas verdadeiramente santas, elas não são repelentes, elas são atraentes. Anote isso. As pessoas verdadeiramente santas, elas não são repelentes, elas são atraentes. São atraentes. Quando eu falo de ser atraente, eu não estou me referindo à sensualidade. São atraentes não pela sensualidade, mas são carregados de uma santidade que dá conforto para quem se aproxima, mesmo que esse se considere o pior pecador do mundo. Mas ele sabe que estando na frente daquela pessoa que se parece com Jesus, será bem-vindo e amado. Glória a Deus. E o último aspecto que eu quero deixar para o seu coração. O que eu consigo entender desse texto aqui. Ninguém foi criado para cumprir um roteiro mau. Anote isso. Ninguém foi criado para cumprir um roteiro mau. Ninguém foi criado para cumprir um roteiro mau. Veja. O fariseu tentou criar um karma para aquela mulher. Ele disse consigo mesmo, né? No versículo 39. Ele disse consigo mesmo: se este for a profeta, se referindo a Jesus, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é pecadora. Ele taxou aquela mulher como pecadora. Ele carimbou a mulher como pecadora. Em outras palavras, o fariseu, ele determina, ele designa e fixa a mulher como pecadora. É uma lei do karma. Isso é lei do karma, gente. Ou seja, ela é assim, ela é pecadora, não tem jeito, não tem mais recuperação. E se quiser vir à igreja, é melhor que fique sentada lá atrás. Não se misture com ninguém. Fique lá no cantinho, se aparecer. É melhor que nem apareça. Mas se porventura chegar a ir à igreja, que por favor, fique no último banco, perto da porta da saída. É a lei do karma. É o que esse fariseu pensava e entendia. Sabe, meus amigos, deixa eu dizer para você, eu e você não fomos criados para vivermos uma vida torta. Há um ditado, que talvez o fariseu conhecesse, não sei, né? Que diz que o pau que nasce torto morre torto. Quantas vezes você já ouviu esse ditado? Se referindo a alguma pessoa, pau que nasce torto morre torto. Gente, nós não nascemos para isso, não, para sofrer, não. Alguns até dizem o seguinte: ó, você nasceu assim, fulano. Esse é o seu karma. Aprenda a conviver com o seu destino, não tem jeito. E existem 4 poetas na língua portuguesa que falaram sobre o destino. Outro dia eu mencionei esses 4 poetas, quando me referi a um assunto como esse, por exemplo, e eu falei desses 4 poetas, numa das lives aqui já tem um tempo atrás. E, em outras palavras, esses 4 poetas da língua portuguesa, eles falaram coisas muito parecidas. Em resumo, o que eles disseram? Fui criado para ser um torto na vida. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade,
que ele disse? Ele disse o seguinte: quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Carlos, vai Carlos, ser gaúcho na vida. Olha outro aqui, olha um outro poeta, o Torquato Neto. Disse o seguinte: quando nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler minha mão. Não era um anjo barroco. Era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando a minha mão com um sorriso entre os dentes: vai, bicho, desafinar o coro dos descontentes. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Olha outra aqui. Olha um outro poeta, Chico Buarque de Holanda, que você também conhece. Ele diz o seguinte: quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Olha aí, carimbando já. Estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha vida entortou, mas vou até o fim. E Adélia Prado, que disse: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Meus amigos, isso faz parte da cultura, da nossa cultura. Infelizmente, existe uma ideia de que Deus nos criou para nos prejudicar. Existe uma ideia de que Deus nos criou para sermos sofredores e padecermos. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante e uma boa notícia nesta manhã. O roteiro de Deus para a sua vida e para a nossa vida é nos dar um fim desejável e abençoador. Os planos que Ele tem ao nosso respeito são planos de paz e não de mal. Os pensamentos que Deus tem ao meu respeito e ao seu respeito são planos bons para nos dar um futuro bom. Quando Ele escreveu a história da nossa vida, quando Deus escreveu a história da nossa vida, gente, Ele previu que nós teríamos erros, problemas, dificuldades, mas que Ele nos ajudaria a vencer para chegarmos lá na frente e recebermos a coroa da vida que Ele mesmo prometeu àqueles que o amam. Esse é o maior objetivo de Deus. Esse é o maior objetivo de Deus. Deus não quer te destruir. Jamais. Ninguém nasceu com um roteiro já escrito. Não. E o Evangelho nos ensina que o pecador não tem que carregar nenhum karma de nenhuma religião. Ele não tem que ser o que ele é para sempre. Não. Por isso Jesus disse para aquela mulher: são perdoados os teus pecados. Daqui para frente pode ser tudo diferente na sua vida, mulher. O pau que nasce torto não morre torto. Jesus, o carpinteiro, filho de carpinteiro, endireita. Ou seja, mulher, os seus pecados já não são, já eram. Agora é um novo, agora é um ser novo que começou. É uma vida nova que nasce aos pés de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse em Efésios 2:10, Paulo diz assim: somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou que andássemos nelas. Deus preparou um caminho de boas obras. Você não foi criado para ser um torto na vida, para ser taxado como pecador para o resto da sua vida. Não. Você é feitura de Deus, criado em Jesus para as boas obras. É maravilhoso saber disso, não é não, gente? Paulo disse em Romanos 8:17, Paulo diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, disse Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo hoje, tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:17. Eu quero concluir com você nessa manhã e orar por você. Deus quer converter
nesta manhã, a mulher pecadora do texto, que ele quer converter a mulher pecadora que chegou a Jesus arrebentada na vida, pedindo graça, ele quer converter. Assim como ele também deseja converter o fariseu Simão, com uma mente disfarçada dos juízos da religião, cego de presunções e cheio de arrogância, cheio de preconceitos. Amigos, ele quer derramar graça sobre nós. O Evangelho, não esqueça, o Evangelho é o anúncio da graça. O Evangelho é o anúncio da graça. E que Deus te abençoe nesta manhã. Creia neste Evangelho. Creia. Deus quer converter nessa manhã o pecador. Deus quer converter você que cometeu pecados. Deus quer converter você que chegou diante dele com a sua vida arrebentada, pedindo graça e misericórdia e bondade de Deus. Ele quer te conceder graça. Se você se encontra do lado da mulher pecadora, se você se identificou com esta mulher pecadora, e você está dizendo: Ronaldo, eu sou do grupo desta mulher, a pecadora. Pequei contra Deus, mas me aproximo do Senhor hoje com o coração quebrantado. Eu quero dizer para você que se você se aproximar hoje com o coração quebrantado, na presença de Jesus, você será restaurado, você será restaurada. A graça vai te alcançar. Mas você de repente se identificou com o fariseu Simão. E se você se identificou, você também precisa se converter. Porque de repente você tem uma mente disfarçada dos juízos da religião. Você está cego de presunções. Você está cheio de justiça própria, de arrogância, de preconceitos. E Jesus também quer transformar esta pessoa. Jesus ama tanto a pecadora quanto o fariseu, o religioso. E ele quer transformar essas duas pessoas, esses dois grupos. Em qual grupo você se encaixa? Você precisa ser hoje tocado pelo Senhor e ser transformado? Se você se aproximar com o coração quebrantado, saiba que Deus não despreza este coração. E eu quero orar por você, em nome de Jesus, e abençoar a sua vida e a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua graça. Graça que um dia nos alcançou. Hoje nós estamos aqui por causa da tua graça, da tua misericórdia. E eu peço, Senhor, que nesta manhã o Senhor toque corações, tanto daqueles que se aproximam do Senhor como esta mulher se aproximou, uma mulher pecadora, mas com o coração quebrantado. E o Senhor a restaurou e disse: os teus pecados estão perdoados. Como também aqueles que estão envolvidos pela religião, endurecidos pela religião, que julgam, que acusam os outros, que não têm um coração misericordioso. Ô Pai, esses dois grupos o Senhor quer alcançar nesta manhã e transformar. Transforma hoje. Transforma agora, Pai. Faça aquilo que só o Senhor sabe fazer e que nós não podemos fazer. Não será no nosso esforço que acontecerá essa mudança, mas é um milagre que o Senhor vai realizar nesta manhã. É só um milagre vindo da tua parte para promover esta cura, esta restauração e salvação que há no teu nome. Eu peço ao Senhor que alcance os meus irmãos. Alcance os meus irmãos nesta manhã. Que eles se sintam abraçados por ti, amados por ti, tocados por ti. Que jamais eles se sintam rejeitados. Porque o espírito de rejeição, esse espírito vem do inferno. O qual nós repreendemos agora em nome de Jesus. E não aceitamos este espírito maligno de rejeição. Porque o Senhor nos ama. E nos ama com um amor eterno.
O Senhor jamais vai virar as costas para quem se aproxima com o coração quebrantado na tua presença. Jamais. Jamais. Oh, Pai amado, o nosso futuro é um futuro bom. É um futuro desejável. De bênção e vitória. Porque os teus pensamentos são pensamentos de paz. Oh, Pai amado, como mesmo o apóstolo Paulo disse na Efésios 2:10, nós somos feituras tuas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oh, Pai amado, eu sei que o nosso fim é bom. Eu sei que o Senhor deseja o melhor para nós. O Senhor não veio esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. O Senhor não veio a este mundo para condenar o mundo, mas o Senhor veio para salvar o mundo. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, e queremos ser guiados por Ti, renovados por Ti, restaurados por Ti e abençoados por Ti. Em nome de Jesus, eu oro e clamo pela vida dos meus irmãos, cada um deles, que eles sejam tocados e abençoados nesse dia, que a Tua graça e o Teu favor acompanhem cada um dos meus irmãos. Guarda os meus irmãos, livra-os do mal. Que o Senhor dê vitória aos meus irmãos nessa semana e que eles possam testemunhar ainda daquilo que o Senhor fez na vida deles. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.